E aí, galera, como é que vocês estão? Estou aqui novamente para a gente poder dar continuidade aí ao nosso trabalho juntos, né? Espero que vocês estejam bem aí, todo mundo seguro em casa, tranquilo, tá? Enfim, vamos aí continuar a nossa matéria, dar continuidade aí aos nossos módulos, ok? Bom, hoje eu tô aí com um cenário diferente. Cenário, né? Não tem nada aqui atrás. Mas eu não vou utilizar o quadro hoje, tá? Justamente porque eu quero trabalhar com vocês essa vibe aí de um debate mesmo, tá? Já que a gente tá aí trabalhando esse tema, né? Esse assunto ao longo das nossas últimas 2 aulas e hoje a gente também vai falar sobre isso. Queria deixar vocês, assim, né, mais na vibe de um debate, então não quis utilizar o quadro hoje, justamente para a gente colocar aí em prática, de certa forma, que a gente já aprendeu, ok? Bom, vamos relembrar o que a gente já viu na última aula, né, sobre essa questão do que seria um debate. A gente falou, né, a gente aprofundou também algumas questões de que um debate, como o nome já diz, né, ele tá ali para debater um tema, né, para poder ver a visão das pessoas, tá? Essas pessoas, elas não necessariamente precisam concordar entre si, né, para poder tá ok. Não, muitas das vezes as pessoas, elas discordam, né? Em alguns pontos, elas até possuem alguns pontos em comum, onde elas olham e falam assim, não, concordo com você, mas elas também podem concordar e não há problema nenhum nisso, né? Então, o debate, ele vem justamente para fazer com que nós possamos tá o tempo todo treinando o nosso pensamento, né? Desenvolvendo o nosso senso crítico sobre as coisas, sobre o mundo. E eu acho isso muito interessante, né? Debate é bom, assim, em diversas circunstâncias no dia a dia, ou até mesmo dentro da escola, em qualquer local, em qualquer contexto. Eu acho que é sempre muito bem-vindo quando a gente consegue fazer um debate que seja saudável, né? Com bastante respeito ao próximo. Então, a gente relembrou aí o que seria esse gênero textual, né? Que está aí com o objetivo de olhar novas perspectivas, de ver novas visões, tá? E isso é muito incrível, beleza? Bom, visto isso, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na página de vocês, o livro de vocês, aí na página 564, que é onde a gente vai começar a falar sobre debate. Eu estou aqui com o livrinho de vocês pelo meu telefone, e aí eu gostaria que vocês abrissem aí na página 564, né? Bom, então a gente tem aí debate, falamos um pouquinho sobre isso, e aí no 2.1 fala sobre debate regrado público, né? Ou seja, o que seria um debate regrado público? É justamente quando a gente quer levar isso para o público, a gente quer fazer levantar uma ideia para outras pessoas, para que nós possamos entender, a gente possa ali argumentar, né, falar a nossa visão, aprender com aquelas pessoas. Então, um debate público, ele tem muito essa ideia das pessoas, elas, né, o tempo todo estarem aprendendo e visualizando as coisas de formas diferentes, porque pensem comigo, se todo mundo pensasse exatamente da mesma forma, do mesmo jeito, eu, Fernanda, acredito que não seria muito legal, porque a gente não pensaria, né, assim, não desenvolveria o senso crítico das coisas. Então, é importante que haja aí essas, como é que eu posso dizer, não é discórdia, né, mas que a gente possa pensar, assim, de forma diferente e tudo bem. Quem sabe aprender com isso, ou quem sabe ensinar, né? Quando a gente leva isso para o público, a gente acaba alcançando mais pessoas e a gente também se permite ser alcançado por mais pessoas. Então, isso é maravilhoso, tá? Aí, depois, no 2.2, fala sobre a preparação do ambiente. Lembra que a gente também falou sobre isso na nossa aula passada?
né? Que a gente não simplesmente não pode chegar e, vamos debater. Não. A gente precisa organizar esses participantes. Como é que esses participantes eles vão sentar? Como é que eles vão ficar ali, né, sendo portados para o público? Como é que eles vão se portar ali? Como é que eles vão se organizar? Lembra que eu falei com vocês que dentro de um debate, todos os participantes eles precisam estar ali, acompanhando as expressões um do outro, né? Então, eu não posso estar fazendo um debate, como eu havia falado antes, de lado, de costa, não posso. Eu tenho que mostrar o meu rosto para vocês poderem ver minhas expressões. O tempo todo eu tô aqui, mexendo as mãos. Vocês sabem que eu adoro fazer esses movimentos em sala de aula. Em casa também é a mesma coisa, tá? Eu vivo falando assim, gesticulando bastante. Então isso é importante dentro de um debate porque vocês estão aqui me vendo. É uma pena que eu não tô conseguindo ver todos vocês, né? Às vezes eu vejo fotos e tudo mais, mas seria muito legal se a gente pudesse interagir aí. Eu sinto falta disso. Mas vocês estão conseguindo aqui ver como é que eu tô funcionando. Então, a organização, né, do ambiente, como que esse ambiente vai ser preparado, né? Os participantes eles têm que estar ali confortáveis, né? Vão ficar sentados, vão ficar em pé, como é que vai ficar essa situação? Tudo isso tem que ser preparado com antecedência, tá? Para que as pessoas elas possam chegar dentro do debate, né, chegarem na discussão e já estarem confortáveis, já estarem cientes ali dos seus lugares, para que não possa, né, precisar ter que fazer algum ajuste. Claro que dependendo da situação, um ajuste ou outro ali vai acabar ocorrendo, né? Mas de maneira geral é importante que haja aí, né, essa organização antes do debate ser iniciado, ok? Bom, e aí depois a gente tem aí 2.3, né? O papel do moderador, ou pode ser também chamado de mediador. Lembra que eu falei sobre isso com vocês? E aí o primeiro pontinho tá colocando aí, apresentação do evento. Vocês podem grifar, tá? Se vocês quiserem, ou podem colocar aí no caderninho de vocês, se vocês quiserem, né? Só pegar aí esses principais tópicos para colocarem no caderno, também é uma boa, tá? Fiquem à vontade. E o mediador ou moderador, ele vai ter aí algumas funções dentro do debate. Então, a primeira função que foi apresentada aqui pra gente é a apresentação do evento. Ou seja, ele vai ser responsável por introduzir esse debate. Então, ele vai chegar lá, vai apresentar o evento, né? Vai falar sobre o debate, qual é o tema daquele debate, a importância daquele debate. Porque um debate, ele nunca é simplesmente do nada. Ele tem um cunho crítico aí, ele tem uma responsabilidade de fazer com que as pessoas, né, pensem, reflitam sobre os próprios pensamentos e atitudes, né, e quem sabe possam mudar essas atitudes, possam, né, viver um dia a dia mais saudável, mais exemplar, né, consigo mesmo e com o próximo. Então, o debate, ele sempre tem essa finalidade, tá? De conseguir alcançar o meu público, para que ele possa estar o tempo todo refletindo sobre as próprias ações, sobre a maneira como ele se porta dentro do mundo, né? E então o moderador ele vai aí apresentar esse debate, falar sobre os principais objetivos, por que é importante o tema que vai ser discutido ali naquele dia, vai apresentar os participantes também, então ele vai fazer toda essa parte introdutória de apresentação, introdução ali do tema, enfim, ele é a pessoa responsável por fazer isso, tá? Depois diz o seguinte, divulgação das regras. Ou seja, todas as regras desse debate, tá? O moderador, ele vai ter que apresentar ali na introdução, ele já precisa deixar tudo claro, tá? Então, por exemplo, como eu havia falado para vocês na aula anterior, enquanto um participante ele está falando, o outro ele está ouvindo. Então, de maneira alguma é tolerado dentro de um debate, né, que um participante esteja falando e do nada surge o outro e lá começa a falar por cima, não rola muito bem, tá? Então, isso é uma regra importante. Assim como respeitar, não falar palavrão, não ofender o outro, né, sem agressividade, tudo isso faz parte das regras de um debate. Então, o moderador ele precisa deixar isso claro para as pessoas, beleza? Aí, no terceiro pontinho, diz o seguinte:
Imparcialidade no tema. Ou seja, o moderador não está ali para poder dar a opinião dele, para poder falar, olha, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo. Não. Quem faz isso, né, são ali os participantes daquele debate. O moderador, ele tá ali, ó, imparcial. Ele só tá ajustando as coisas. Ele só tá ali, ó, né, ó, você é a sua vez de falar, agora a sua vez acabou, você é o próximo. Ele só tá para poder auxiliar os participantes. Em nenhum momento ele vai dar a opinião dele, ele vai transparecer o que ele pensa sobre o assunto. Às vezes ele não concorda com nada que está sendo dito, né? Mas ele tá ali super pleno, super tranquilo, porque ele tá sendo imparcial dentro daquela discussão, tá? Além disso, ele também controla o tempo. Então, percebam que tá aí, ó, controle de tempo. Isso é muito importante dentro de um debate, galera. Porque às vezes a gente perde a noção do tempo. A gente começa a falar, ainda mais quando é um assunto que a gente domina, que a gente, né, super tem uma opinião formada sobre aquilo. A gente quer falar o tempo inteiro. E isso é complicado dentro de debate, porque quando a gente está falando, né, desse gênero textual, a gente está falando de limite de tempo. Porque não tem como todas as pessoas, né, todos os participantes, eles falarem de forma ilimitada. Não dá. Né? Precisa respeitar aí um tempo mínimo. Né? Aliás, um tempo máximo, né? Um tempo mínimo, não sei, dependendo da situação, pode ser que estabeleça um tempo mínimo, mas geralmente não tem, tá? Então precisa ter aí essa organização do controle do tempo que as pessoas podem falar. Não podem ultrapassar o tempo, para que não possa prejudicar o outro participante, né? Aí depois vem aqui, ó, a seguinte bolinha, que diz aqui, ó, organização dos turnos de fala, né? Ou seja, quem é que vai falar primeiro dentro desse debate? Quem será o primeiro a falar? Então, o momento que cada um vai falar, o turno de fala de cada um, é o moderador que vai ajustar isso. É ele que vai dizer quem é que começa, quem é que vem depois, quem é que finaliza o debate, ok? Então, isso tudo precisa estar ajustado. Resolução de imprevistos e interferências pontuais. Lembra que eu falei com vocês antes que o ideal é que tudo já esteja pronto com antecedência. Mas pode ser que em algum momento role um imprevisto, role alguma coisa, né, que precisa ser resolvido ali na hora. E o moderador está ali justamente para isso, para poder, ó, resolver o que precisa ser resolvido. Então, se faltou uma água ali para o participante, ele vai pedir a água, ele vai pegar, ele vai resolver aquilo ali, porque ele está ali para poder dar um suporte mesmo, tá? Então, tudo que for, né, de imprevisto, que não estava programado para aquele debate, o moderador ou o mediador, ele vai ter aí essa responsabilidade, ele vai ter essa função de resolver isso, tá? Para que todo mundo possa ficar bem tranquilo no momento em que for acontecer o debate em si. Bom, e lembra que lá no começo eu falei que é ele que vai abrir o evento? Então aqui, ele que fecha o evento. Então tá aqui, ó, fechamento do evento. Então quando estiver ali, ó, próximo do tempo que está sendo estipulado para poder o evento acabar, o mediador ele vai, olha galera, o tempo está acabando, né, vamos aí finalizando, vamos ajustando as coisas para a gente poder fechar, tá? Então ele vai sinalizando ali para os participantes justamente para eles saberem, olha, o tempo está acabando, eu preciso finalizar minha fala porque já vai fechar, né? O momento de todo mundo falar e vai acabar o evento, então eu preciso terminar aqui rapidinho. Então o moderador ele vai fazer isso e ele vai finalizar, vai agradecer a participação dos participantes, do público, enfim, né, de quem quer que seja que esteja participando ali dentro do debate. Então ele vai iniciar e ele vai fechar também o debate. Então percebam que ele tem um papel muito importante, não é porque ele é mediador que ele não é importante não, tá? Ele é, pelo contrário, bem importante, inclusive, porque ele tá ali o tempo todo ele tá tendo coisa para fazer. Os participantes, às vezes, ele ainda dá uma respiradinha, né? O mediador não, ele tá ali, ó, o tempo todo, justamente para poder dar um suporte e mediar a situação toda, ok? Bom, aí, pessoal, a gente pode ir, ó, para 2.4. Escolha dos debatedores. Ou seja, antes da gente iniciar um debate,
é muito difícil acontecer das pessoas escolherem quem for debater ali na hora, tá? Geralmente essas coisas elas são organizadas com antecedência. Mas precisa acontecer isso, tá? Ou pode ser que na hora, dependendo do tipo de debate, pode ser que na hora as pessoas escolham ali, você, vem participar. Mas esse momento é importante. Escolher as pessoas que vão debater. E eu acho bem interessante, sim, mas isso aí já é uma visão minha, mas eu acredito que a maioria dos debates realmente as pessoas façam isso, né, na hora das escolhas, é de pegar pessoas diferentes mesmo. Pessoas que pensam bem diferente ali uma das outras, para que possa acontecer esse momento de troca. Porque se você pegar uma pessoa que pensa igual a você, para você poder fazer um debate, fica mais complicado, porque vocês pensam igual. Então não tem muito que possa ser feito, assim, né? Você vai discutir ali com uma pessoa, debater com uma pessoa que pensa basicamente a mesma coisa que você, né? Então, na hora de fazer essa divisão de quem vai participar do debate, eu acho que é bem interessante, e na maioria dos debates isso é feito de propósito, tá? Pegar pessoas bem diferentonas, que têm visões totalmente diferentes uma das outras, para que elas possam começar a conversar ali e desenvolver um pensamento juntas, quem sabe aprender uma com as outras. Isso é muito legal, porque você tem ali duas visões diferentes que precisam, né, de certa forma ensinar e aprender uma ali com as outras. Isso é muito bacana, isso é uma troca bem, bem maravilhosa, assim, eu particularmente adoro. Às vezes eu me estresso um pouco o debate, dependendo da situação, isso é normal, acontece, mas a gente nunca pode perder o respeito, né, pelas pessoas, eu sempre falo isso com vocês. Isso é o que é o mais importante, sim, dentro de um debate, a gente respeitar. Mas é legal, assim, a gente ver umas perspectivas diferentes, né, falar assim, caramba, por que a pessoa pensa desse jeito? Vou entender por quê. E aí a gente sai da nossa zona de conforto, vai entrar ali na visão do outro, vai se colocar no lugar do outro, isso é muito legal, tá? E ter esse tipo de atitude não quer dizer que você vai concordar com a pessoa também. Fiquem tranquilos, tá? Às vezes a gente se coloca ali no lugar do outro, mas pode ser que a gente saia e fale assim, não, eu prefiro continuar aqui com a minha ideia, que é o que eu penso mesmo, tá tudo certo, tá? Enfim, uma coisa não anula a outra. Aí, pessoal, para poder finalizar, a gente tem aí 2.5, que fala sobre a postura, né, dos participantes. Beleza? O primeiro ponto que está sendo colocado aqui é que todos os participantes eles devem ter o mesmo direito de fala. Ou seja, eu falei anteriormente sobre isso. Todo mundo, eles precisam ter o mesmo tempo. Então, eu não posso falar 5 minutos se meu colega falar 2. Está sendo injusto, porque eu estou tendo mais tempo para poder apresentar as minhas ideias, meus argumentos, do que ele. Então, se um participante tem 5 minutos, o outro também tem 5 minutos, tá? Então, isso precisa ser respeitado. Aí aqui, ó, a segunda bolinha diz o seguinte, que espera-se que os debatedores sejam claros e objetivos em suas colocações. Ou seja, quando a gente se perde no meio do debate, começa a falar e contar a história lá da bisavó, acabou, já perdeu a linha de raciocínio. Então, em um debate, qual foi o ponto que foi colocado ali? Foi uma pergunta específica, então responda aquela pergunta específica. Sem fugir muito, sem, né, dar muitas voltas, não. Seja claro e objetivo. Olha, é isso, papo, tá? Porque facilita também na compreensão dos outros participantes, beleza? Cuidado aí com o tom de voz. Terceira bolinha fala sobre isso, né? A maneira como a gente fala, para não falar muito alto, para não gritar, para não dar ali uma tonalidade assim, meio com raiva na nossa voz. Às vezes a maneira como a gente está gesticulando, tá olhando para a pessoa, tá falando. Então tomem cuidado com isso também. Isso precisa ser analisado antes. A gente precisa estar dentro de um debate, a gente precisa estar sempre aberto, né? Então assim, vai tranquilão mesmo, sabe? Para poder debater sem ficar muito fechado, braço cruzado, né? Assim, não, evita. Vai mais tranquilo, vai mais aberto, para que possa, né, ser uma situação que todos fiquem confortáveis, beleza? Então isso tem que tomar um pouco de cuidado na parte da postura. Então como é que você quer apresentar os seus argumentos assim? Né? Tipo, é o que eu penso, é o que eu acho. Não,
é o que eu penso, é o que eu acho. Então, a maneira como você se coloca dentro de um debate, isso é essencial, tá? Isso é crucial para a maneira como você vai ser recebido pelas pessoas. Então, pensem sempre nisso quando vocês forem fazer o debate de vocês, tá? Aí, ó, a outra bolinha fala aqui, ó, a linguagem empregada deve seguir o padrão formal. Ou seja, você vai falar gíria dentro do seu debate? Você vai falar palavrão dentro do seu debate? Não, você não vai fazer isso. Você precisa manter ali uma formalidade. Por mais que você tenha uma proximidade com as pessoas, dependendo do tipo de debate, né? Às vezes você tem uma proximidade sim com os participantes que estão dentro daquele contexto. Mas isso não quer dizer que você precisa ser totalmente informal, tá? Então tenha um pouquinho de cuidado com isso. Tentam ser um pouco mais formais, não precisa, né, falar, ó, meu Deus, Vossa Excelência, não é assim. Podem ficar mais tranquilos, mas evitem gírias, brincadeirinhas, informalidade, palavrão, nem pensar, né, alguma ofensa, nem pensar também. Então fiquem atentos a isso, tá? Aí a outra informação que diz o seguinte, né? Enquanto um participante está se expressando, os outros eles podem ali fazer anotações dos argumentos, né, dos adversários, né? Vamos colocar assim entre aspas, para que possam rebatê-los no momento adequado. Ou seja, às vezes o participante está falando alguma coisa ali que você pegou uma brecha para poder falar, pontuar em cima daquilo dali. Então anota. Geralmente, né, em debate você pode utilizar uma folhinha para você poder anotar, para você poder ter ali um momento de organizar as suas ideias antes de você expor isso, antes de vocês colocarem isso ali na hora do debate. Então é uma forma bem interessante para vocês não se perderem, tá? Para vocês poderem manter aí uma linha de raciocínio, tá? Outra coisa também que é bem importante, né? A próxima bolinha diz o seguinte: a coesão do discurso deve ser mantida. Eu falei com vocês, eu até utilizei um exemplo na última aula que eu falei sobre a questão da mulher na sociedade, da gente dizer que tem muitas pessoas que falam isso, né? Tipo, não, eu concordo que a mulher tem que ter direitos iguais e tudo mais, tem que ter homem e mulher, eles precisam manter ali um direito igual, mas eu acho que a mulher ela tem que receber menos que o homem, porque ela pode engravidar, né? Aí fica um tempo fora do trabalho, ou sei lá, né? Eu acho que a mulher tem que receber um pouquinho menos que o homem. Como assim? Se você acabou de falar que você acredita que as mulheres elas têm, né, elas devem ter o mesmo direito que os homens, então se você tá ali tendo uma ideia no início do seu debate, no início da sua fala, mantenha essa ideia, né? Fique ali com a sua coerência, não surta do nada e, não, mas aí, né, aqui eu posso pensar de outro jeito. Não, mantenha ali a sua ideia, mantenha a sua linha de raciocínio, utilize o recurso de coesão, né? Lembra de coesão e coerência? Isso precisa acontecer. Então, se você está defendendo uma ideia, defenda essa ideia, né? Não surta no meio do debate e fala, não, mas eu nem penso mais isso, tá? Então precisa acontecer aí esse processo da coesão. Seja coeso com o que você está dizendo ali no seu debate, tá? E para finalizar, uma coisa que eu acho assim que é fundamental, né? Aqui tá por último, mas não é que esteja por último que seja menos importante. Mas tá falando o seguinte, né? Que as discussões elas não devem ser levadas para o lado pessoal. Isso é muito importante da gente entender antes de ir para um debate. Porque às vezes a gente vai para um debate e um participante fala alguma coisa que a gente não gostou muito e já acaba levando aquilo ali pro coração. Né? Fala assim, caraca, fulano de tal falou isso, foi para me atingir. Mas não necessariamente. Às vezes é a visão da pessoa sobre aquilo e ela só tá apresentando, ela só tá colocando aquilo ali na mesa. É claro que se ela fizer isso de uma forma ofensiva, pode ser que talvez ela queira, de fato, né, ofender alguém. E se não for, não levem isso pro lado pessoal. Percebam sempre que, é um debate, então eu preciso estar aberto a ouvir coisas diferentes de mim. Eu preciso ir ciente de que alguém vai discordar ou alguém vai concordar também.
tá? Então, tenham isso daí na mente de vocês, tá? Que pode ser que alguém discorde, ok por isso, não leve pro lado pessoal, mantenham sempre o respeito, né? A plenitude, ó, zen, sem ficar irritados porque o outro tá discordando ou porque o outro pensa totalmente diferente de vocês, não há problema nenhum nisso. Isso é maravilhoso até. A gente vai construindo nossos pensamentos, né, aos poucos com as nossas ideias diversas, tá? Bom, pessoal, é isso, beleza? Então eu utilizei com vocês a página 364 e 365, né? E finalizamos aí o nosso módulo 7, não é isso? Módulo 7, até coloquei no quadro. Módulo 7, falamos, né, o módulo 5, 6 e 7 sobre debate, falamos sobre a estrutura, como montar um debate, como que a gente faz isso na prática, né, e enfim, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro para vocês, beleza? E quem sabe aí futuramente, quando tudo voltar ao normal, a gente faz bastante debate em sala de aula, discute bastante sobre o coronavírus, sobre as coisas que vocês vivenciaram, sobre o que vocês acharam dessa quarentena, né, dessa forma que a gente encontrou para poder amenizar, de certa forma, né, o impacto dessa doença nas nossas vidas. Então, quando a gente estiver junto aí, ao vivo, assim, né, cara a cara, a gente vai colocar bastante isso em prática, porque o momento que a gente está vivendo é um momento pra gente poder refletir mesmo, né, se resgatar, se reconectar com a gente, né, com a nossa família, com as pessoas aí do nosso núcleo familiar. Então, reflitam sobre isso, discutam bastante de forma positiva, né, escutem as opiniões diferentes. E é isso, aos poucos a gente vai aí construindo o nosso pensamento, né, e desconstruindo também, tá? Então é isso, beijo pra vocês, a gente se vê aí na próxima aula. Beijos!